Fala galera vascaína, hoje a decisão contra o Galo, vamos trazer informação para o torcedor vascaíno nesse vídeo, por isso eu conto com a sua moral. Se você não é inscrito, bora lá dar aquela força, se inscrever aqui no nosso canal, que hoje é dia de Vasco. Hoje esquece aquele jogo contra o São Paulo, vira a página, porque hoje é semifinal de Copa do Brasil, o jogo mais importante do ano para o Vasco, e vamos passar pelo Galo. Eu acredito. Se você acredita, deixe o seu joinha e bora lá, galera. Ó, a expectativa é imensa. A torcida lotou treino e o Verratti manda esse recado aqui, ó, para o torcedor vascaíno que ainda tá desmotivado, que ainda tá pensando ali, que não tem como. Olha só o que o Verratti manda aí, ó. Não hay excusa, esquece de todo. É hoje, galera. Hoje tem que matar a ele, caralho. É isso aí. Então vamos para cima do Galo, porque hoje é decisão. A torcida do Vasco lotou o treino de ontem, mais de 10 mil pessoas teve presente, e o recado foi esse aqui, ó. Então, galera, hoje é o dia, né? Chegou o grande dia esperado por milhões de torcedores vascaínos. Tá aí, né? O jogo, o confronto contra o Galo. 1 a 0 já leva para os pênaltis. Aí é com o Léo Jardim. E o Vasco tem 100% nos pênaltis aí, né? Nas últimas decisões. Então, com certeza, eu acredito. Você que tá aí do outro lado também acredita muito na vitória do Vascão. Vai deixar o seu palpite para esse jogo aqui nos comentários do vídeo. Bora lá já deixar o seu palpite para esse jogo. Bora usar o espaço do nosso comentário, turbinar os comentários aqui, que o Vasco vai passar pelo Galo e deixar o seu palpite, beleza? Agora vamos ver aí o que os jornalistas estão falando aí sobre esse confronto que o Vasco tem importantíssimo contra o Galo hoje. Eu quero saber a opinião do torcedor vascaíno, eu quero saber o seu comentário também em relação a esse jogo. Jogão, hein? Vai ser um jogão, território hostil aí pro Galo. Tenho certeza que o Vascão vai conseguir dar a volta por cima, galera. Então bora lá ver o que os jornalistas estão falando aí sobre esse confronto entre Galo e Vasco. Vasco e Galo hoje no Caldeirão. Bora acompanhar comigo, galera. Vamos ver quem o Milito deve colocar em campo para esse jogo decisivo em São Januário. Olha só, o time deve ter Everson no gol. A lateral direita, o trio de zagueiros, né, com o Lianco ou o Saravia, Batalha e Júnior Alonso. O Scarpa fazendo a ala pela direita, o Arana pela esquerda. Meio campo com Alan Franco, Otávio e Igor Gomes. No ataque, Paulinho e Hulk. Lembrando que ele não tem o Bernard, né, tá fora por lesão, não tem Zaratio. Então, em princípio, vai com o Igor Gomes ali no meio campo. É uma escalação que tem sido habitual do Atlético nos jogos mais decisivos, essa escalação com 3 zagueiros e com muita força nas beiradas do campo ali com o Arana e com o Scarpa, né, Jéssica? A gente sabe toda a versatilidade que esse time tem, né, de ocupação de espaço, de realmente chegar com muita força no ataque. O Galo empatou fora de casa com os reservas contra o Fortaleza na quarta-feira, né, então mostra a força de elenco que o Galo tem. E agora vem para essa decisão. É um jogo, assim, o Atlético é uma equipe difícil de marcar, porque expande o campo, né? Joga com muita amplitude, tem muita ultrapassagem de jogadores que vêm de trás, e quando o Galo consegue impor, né, aquela marcação super alta e que rouba a bola lá em cima, que sufoca o adversário, é difícil sair dessa pressão, porque o Galo tem muitos jogadores de qualidade, inclusive na zaga, né? Bataglia, que joga como zagueiro, aparece muitas vezes ali no meio campo. Então eu acho que é um jogo estratégico para o Vasco, volto a dizer, para o Vasco neutralizar. Para o Galo tem muita qualidade, a gente sabe como funciona. Para o jogo do Galo funcionar, eu acho que um Scarpa um pouco mais leve, sempre falo isso, acho que quando o Scarpa fica muito preso na lateral, ele acaba saindo um pouco do jogo, mas quando ele consegue flutuar um pouco mais, acho que esse jogo flui com mais tranquilidade. Eu acho assim, cara, esse time do Atlético, ele te dá alguma variação. Esse quarteto de Arana, Scarpa, Hulk, Paulinho, principalmente, ele tem muito peso. Só que Alan Franco, Otávio e Igor Gomes, ele também dá consistência, né, nessa questão. E se ele coloca os 3 zagueiros, apesar que o Saravia ele marca super bem, né, cara? Ele tem feito jogos, assim, impressionantes. Bom jogador, né? O Batalha tem essa questão dele ser um zagueiro e às vezes você pode adiantar. Acho que pro Vasco se joga o Scarpa, porque por mais que o Scarpa marque,
a melhor força do Atlético de marcação não é nas beiradas também. Não. E não é porque eles não marcam bem, não é isso. Mas não é algo deles. Não é igual o Scarpa não marca igual o Saravia. O Arana ainda melhor, né? Pra defender. Então, nesse ponto, essa questão pode ser que possa pesar daqui a pouco no jogo, porque com o passar do jogo, essa questão de daqui a pouco, no momento da partida, de estar um Payet. Você tem 3 zagueiros, você pode ter um Payet com... Né, galera? E o Aranda tá fora. O Galo tem algum desfalque para esse jogo, né? O Aranda, que marcou o golaço no último jogo, tá de fora. O Galo tem ali alguns desfalques que pode aí, né, ajudar o Vasco nesse jogo. Ferretti e um Coutinho por trás com outro cara que consegue encaixar um pouco melhor com a linha de 4 atrás. Só que o Vasco, ele também tem 2 laterais que são o forte deles, né, cara? De atacar o Paulo Henrique e o Piton, que você tem que utilizar. E não tem dado tão certo essa questão do Piton, né? Quando ele consegue cruzar. Ele caiu um pouco de nível, né? Nessas últimas partidas. Mas os times passaram a marcar muito bem, que é normal de acontecer. Ele vai ter que encontrar algum tipo de solução. Vai ter que marcar o Scarpa. Mas ele vai ter que, nesse sentido, ele vai ter que encontrar algum tipo de solução, porque é normal, o jogador vem se destacando, ele precisa encontrar porque ele é super importante pro Vasco. É por aí. Então amanhã cerca de 20 mil pessoas lá em São Januário para Vasco e Atlético, jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético está em vantagem nesse confronto, né, por ter vencido por diferença de 1 gol a primeira partida. Então, se o Vasco conseguir vencer por um gol de diferença, decisão, vocês já sabem, será nos pênaltis, né? O Vasco, para se classificar direto, precisa fazer uma vitória por 2 gols no mínimo de diferença, tá certo? Amanhã às 18h30 em São Januário tem Vasco e Atlético. O Atlético tem a vantagem e venceu de virada o primeiro jogo por 2-1. E domingo, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Flamengo. O Flá tem a vantagem, venceu por 1-0. Mas agora, claro, a gente vê que o ambiente será hostil em São Paulo. Rafael Marques está conosco porque o Vasco sofreu uma derrota, é verdade, no meio de semana agora pelo Campeonato Brasileiro. Será que isso já ficou para trás, Rafa? Porque hoje teve treino aberto. Como é que foi o apoio aí na barreira, hein, Rafa? Mais ou menos, Bruno. Bom dia para você e para os amigos conectados com a gente aqui no Sport Center. Havia uma estimativa até maior de torcedores. O Vasco divulgou mais cedo que a presença da galera girou em torno aí de 10 mil pessoas. Mas na prática mesmo, analisando aí por cultura, por hábito, a ocupação de espaço aqui das cadeiras e também das arquibancadas de São Januário, a gente tinha no máximo uns 7.500 torcedores presentes. O que cabe registrar é que foi uma presença de apoio, não de cobrança, não de hostilidade. O Vasco perdeu jogando muito mal contra o São Paulo na última quarta-feira, mas quem veio para cá veio com a intenção de apoiar o time, né? Trazer aquele calor humano necessário para o jogo decisivo amanhã contra o Atlético Mineiro aqui às 6h30 da noite. Lembrando que no jogo de ida em Belo Horizonte, o Vasco perdeu de virada pelo placar de 2-1. No treinamento em si, que durou aproximadamente 1h30, o técnico Rafael Paiva começa a atividade com aquele tradicional bobinho das vésperas dos jogos, mas depois faz um treino de finalização, de condução de bola, treino técnico, em que ele separa o que seria supostamente um time titular. E por que eu boto nesse condicional? Porque dentre os 10 jogadores de linha que estavam separados para essa atividade, constavam 3 zagueiros, o João Vitor, o Maicon e o Léo, que tem sido preservado principalmente dos jogos aqui em São Januário, dado esse seu relacionamento bem estremecido com o torcedor. E uma outra coisa que chamou a atenção nessa atividade foi a presença do Puma Rodrigues e do Paulo Henrique, os 2 laterais direitos, o que nos faz presumir que pode ser que um deles jogue improvisado como atacante, e no caso seria o Puma, né, que tem mais capacidade ofensiva, e as ausências do Payet e também do Emerson Rodrigues nessa formatação, entre aspas, titular. A gente também tem um entendimento que essa pode ser uma estratégia do Rafael Paiva para tentar ludibriar o outro lado, dar a entender que o Vasco vai mudar o seu esquema, passar a ter 3 zagueiros, dobrar a lateral direita, isso causar confusão lá para os lados do Atlético Mineiro. É uma possibilidade, porque a julgar pela necessidade do Vasco vencer o jogo de amanhã, pelo menos por 1 gol, para levar a decisão da vaga para os pênaltis, teoricamente a prudência manda mais gente com capacidade de construção do que mais gente com capacidade de detenção
atenção. Os demais jogadores treinaram normalmente como titulares. Felipe Coutinho, muito ovacionado pela torcida, distribuiu fotos, autógrafos. O Hugo Moura e também o Matheus Carvalho, além do Verratti como atacante. O Vasco não fazia um treino aberto para o torcedor aqui em São Januário desde 2002. Fazia 2 anos, portanto, um pouco mais do que isso, que não havia esse contato direto entre time e torcida durante um treino. Enfim, essa foi a atividade hoje pela manhã aqui em São Januário para trazer energia para o jogo de amanhã, Bruno. Mas são aí dúvidas ou escolhas que ele vai ter que fazer e precisa fazer, porque o jogo do meio de semana realmente as escolhas ali não tiveram tanto resultado. Galera, jogo importantíssimo que o pai vai ter que ter, né? Ó, muita consciência o time que ele vai colocar em campo, que vai ser uma partida, né? Uma decisão para o Vasco. Espero que possa escolher jogadores ali que possa entrar em campo, né, com raça e determinação, que está faltando para esses jogadores do Vasco nos últimos jogos, né, que o Vasco aí não vence, há mais de 5, 6 jogos aí que o Vasco não tem vencido. Então tá na hora de ir para cima, né? Tá na hora desses jogadores mostrarem raça em campo, voltar a jogar o que estava jogando antes, né? E vamos torcer aí para uma grande vitória do Vascão em cima. Eu acredito que o Vasco aí possa conseguir uma vitória no jogo, sem levar para os pênaltis, sem o torcedor ficar ali naquele sofrimento, o Vasco conseguir a vitória em campo. Você também acredita? Use o espaço no nosso comentário, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, porque hoje é dia de Vasco. Não importa o que está acontecendo, não importa que o Vasco vem aí de muitas derrotas, sem vencer 5, 6 jogos, não importa. Hoje virá a página é Copa do Brasil e o Vascão tem chance, grande chance, de ir para uma final de Copa do Brasil, beleza? Então cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo ao torcedor vascaíno. Deixe seu palpite para esse jogo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!